Que bom é podermos confiar no nosso Deus. Saber que Ele nunca falha conosco. Saber que Ele sempre está cuidando de nós. Eu gostaria, de antemão, de dizer a você que está nos ouvindo, seja onde estiver, que precisa, que está precisando de um milagre de Deus na sua vida, que Deus interfira em uma situação. Eu sei que seria até quase inútil dizer isso, porque hoje no mundo quantas pessoas não estão precisando de Deus fazer um milagre, não só por uma pessoa, mas talvez por uma nação inteira. E é nesta fé que eu quero pedir a você, escreva aí o seu pedido de oração. Nós temos aqui pessoas que estarão anotando o seu pedido de oração, e nós queremos orar por você, apresentar o teu pedido, a tua necessidade ao Senhor. Mas eu gostaria de trazer uma palavra de ânimo para você nesse período, neste momento tão conturbado em que o mundo passa, pela qual o mundo passa. Eu gostaria de meditar com você um pouquinho em uma mensagem na palavra de Deus, a importância de nós confiarmos no Senhor neste momento. E se eu posso intitular esta mensagem, eu gostaria de intitulá-la da seguinte forma: não tenha medo, tenha fé. Jesus está no teu barco. Pela palavra barco, você já deve ter percebido que eu vou falar assim de um momento muito crítico na vida de grandes homens de Deus, dos seus discípulos. Um momento muito polêmico para eles, muito complexo para eles. E se você tem sua Bíblia em mãos, eu gostaria de convidá-la para abrir em Marcos 4, do verso 35 ao 41, onde a palavra de Deus diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande vendaval, um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E os discípulos despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, nós vemos no contexto bíblico, quando caminhamos nas Escrituras com Jesus, assim como fez os discípulos pessoalmente, nós vamos encontrar Jesus no seu ministério terreno, trazendo às pessoas a salvação, uma salvação completa, uma salvação total. E essa salvação também significa socorro, ajuda. Agora observe uma coisa, antes de entrar mais aprofundadamente no contexto do que lemos, eu gostaria de compartilhar com você, porque nós estamos em um período onde uma epidemia, uma pandemia tem avassalado a humanidade, tem provocado crises mundo afora. Você que é brasileiro como eu, não é, sabe o que isso tem provocado no nosso país. Eu estou aqui na Inglaterra e aqui muitas vidas já foram ceifadas, aproximadamente 10 mil pessoas já morreram. Na Itália, muitas vidas, nos Estados Unidos, aqui na Espanha. Então estamos realmente vivendo um período de uma grande tempestade. Os discípulos passaram por uma situação muito delicada também. Cada um sabe a tempestade que vive, não é?
Agora eu observo, amados, eu quero compartilhar antes esse testemunho de um moço, um irlandês, que contraiu o coronavírus. Ele foi hospitalizado, entubado, e estava realmente esperando a morte. Quando ele diz que naquele momento crítico, ele orou a Deus e falou: Senhor, se o Senhor pode, faz alguma coisa por mim. E de repente bate a sua porta o limpador, o zelador do hospital, daquela área que ele estava. Ele não podia entrar, mas ele bateu a porta estava aberta, e ele disse ali de longe mesmo, ele falou assim: olha, eu fui missionário na África por 14 anos, e ali na África Deus fez grandes maravilhas, grandes milagres, e por algum motivo eu tive que retornar à Irlanda, e estou aqui trabalhando, limpando os quartos, limpando os corredores, e eu gostaria de saber se o Senhor permite-me orar pelo Senhor daqui mesmo. Eu vou só estender a mão. E ele acenou com a cabeça que poderia sim orar. E aquele limpador orou por aquele moço ali na Irlanda, e foi-se embora, e disse para ele: o Senhor te abençoe, e foi-se embora. Então aquele moço passou aquela noite, naquela noite, ele que não sentia mais o paladar, não sentia mais fome, não sentia mais vontade de comer, ele começou então a buscar ao Senhor e dizer: Senhor, estou sentindo vontade de comer alguma coisa. Se o Senhor puder, se for possível, se o Senhor existe mesmo, me manda aqui um salgadinho de coquetel de camarão e uma Coca-Cola. Olha só, irmãos, que oração mais específica. No outro dia, para resumir, aquele limpador entrou no seu quarto com uma sacola de papel e colocou, e disse para ele: o Senhor mandou este presente para você. E foi-se embora. Quando ele abriu o presente, o pacote, lá tinham 2 laranjas, um pacotinho de salgadinho de coquetel de camarão e uma coca. Então, amados, e ele diz no seu testemunho: não importa onde você está, quem você é, se você quiser ser usado por Deus, Deus pode usar você. Que Deus realmente fale ao teu coração. Eu não sei o que você está passando agora, o que você está enfrentando. Eu sei que há uma crise generalizada, mas não sei em que nível essa crise está te afetando. Mas o Senhor conhece as suas necessidades e pode ser você a quem Ele quer usar para abençoar outros. Mas voltando para a palavra de Deus, nós vamos encontrar Jesus dizendo aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Um grande pregador no Brasil, ele vai nos ensinar algumas coisas sobre as tempestades da vida. E é muito interessante que nós aprendemos que as tempestades que nós enfrentamos, elas têm alguns tipos de ensinos para nós. Primeira coisa que eu aprendo sobre a tempestade, sobre a crise, sobre a situação que nós enfrentamos de crise, é que as tempestades, elas são inevitáveis, irmãos. Elas são inevitáveis. Elas chegam para todos nós, em algum momento da nossa vida. Sejamos jovens, sejamos mais velhos, sejamos pobres ou ricos. A tempestade, as crises, elas não escolhem a quem ou para quem, elas vão chegar para nós em algum momento da nossa vida. Seja você que está na escola ou está tentando entrar na universidade, seja você que está passando agora por esse momento e está realmente sendo abalado por esse momento crítico, seja o que for, de alguma forma as tempestades um dia nos afetam. Aqueles pescadores eram acostumados a lidar com o mar, com as pescarias, mas nem eles puderam prever
que aquela tempestade aconteceria. Outra coisa que nós aprendemos com as tempestades é que elas são imprevisíveis. Elas são inevitáveis e elas também são imprevisíveis. Ou seja, elas não mandam aviso prévio. De repente você está na estrada dirigindo e um acidente acontece. De repente você está vivendo bem no seu matrimônio e uma situação acontece para atrapalhar o seu matrimônio. De repente seu filho é aquele filho obediente, educado, estudioso, mas daqui a pouco as coisas mudam. Ou seja, sempre, possivelmente, vamos passar por uma tempestade e elas não mandam recado, elas não mandam aviso prévio, elas simplesmente chegam para nós. Mas as tempestades também, elas são, irmãos, inadministráveis, ou seja, nós às vezes não temos controle da tempestade, geralmente não temos controle da situação quando a tempestade vem. Você não pode controlar a situação, você não pode controlar a tempestade, ela simplesmente aparece e você não administra ela. Às vezes nós ficamos, ao invés disso, amedrontados, impotentes, incapazes. E os discípulos, mesmo na habilidade que tinham, não podiam administrar aquela situação. A Bíblia diz que eles começaram a lutar contra a tempestade, a se esforçar contra a tempestade, mas em vão, não tinham resultados. Estavam sendo engolidos pela força das águas, que conforme a tempestade naquele lago, no mar da Galileia, pode chegar a 2 metros de altura as ondas. Então, era uma situação polêmica, grave, crítica, mas eles ainda estavam lutando com as suas próprias forças. Eu aprendo algo muito profundo aqui, meus irmãos. Por mais que elas sejam inadministráveis, da nossa parte, há alguém que está no controle de todas as coisas. Há alguém que está no controle de todas as coisas. E aprendo também, irmãos, que nós, como homens, às vezes queremos resolver as coisas da nossa maneira. É bem nesta hora que nós precisamos aprender a respeito da fé. Mas as tempestades, além de serem inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis, há uma coisa interessante e boa sobre as tempestades, sobre as crises, é que elas nos são instrutivas, elas são pedagógicas. Ou seja, nós aprendemos com elas. Nós às vezes já temos evitado muitos erros porque já aprendemos com erros do passado. Nós às vezes evitamos problemas e situações críticas. Por quê? Porque já passamos ou aprendemos com alguém que já passou por erros no passado. Eu aprendi de um ex-patrão que eu tive, que ele dizia assim: os erros nos ensinam, mas é melhor aprendermos com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros. Então, amados, a tempestade, ela tem essas qualidades. O Senhor Jesus, ele tinha acabado de passar por um período de muitos sermões, ele tinha ensinado por um dia todo, e como ele era 100% homem, assim como 100% Deus, seu corpo físico humano estava cansado. Alguém até diz que Jesus talvez estivesse só provando seus discípulos quando estava dormindo na popa do barco. Na verdade, talvez nem estivesse dormindo, mas isso não é talvez bem por aí. Eu acho que realmente Jesus estava cansado, porque era homem como nós. A Bíblia diz que ele tomou a forma de homem e, sendo homem, se humilhou até a morte de cruz. E neste momento em que ele está descansando, e os discípulos, depois de lutar bastante contra as ondas para sobreviverem àquele vendaval, talvez você se veja neste momento na mesma situação, lutando bastante para sobreviver a esta crise. Então eles fazem uma coisa: eles lembram-se que Jesus estava no barco. Eles voltam-se para a popa do barco e dizem: mestre, não se te dá que nós estamos perecendo? Mestre, será que o Senhor não tem noção do que está acontecendo? Nós estamos morrendo. Eu vejo uma coisa interessante neste ato deles. Primeiro, irmãos, a importância
de clamarmos e buscarmos a face do Senhor no momento de crise, de tempestade. Achei muito interessante que o presidente do Brasil, nosso país, ele conclamou a população a um dia de jejum e oração. Coisa que nunca aconteceu na nossa nação, no nosso país, aconteceu dessa vez. Independente do que você aceita ou não aceita, crê ou não crê, isso é um ato interessante, é um ato importante, porque quando um líder se prostra diante de Deus, Deus estende a mão para a sua vida. Basta ver, por exemplo, o líder da cidade malvada de Nínive. Quando ele se prostrou diante de Deus, toda a nação foi poupada. Então, amados, eles dão esse exemplo importante de buscarmos a face do Senhor nos momentos críticos. Digo-lhe uma coisa: a sua oração, o seu clamor, ele não é vão. Busque ao Senhor com humildade, busque ao Senhor com intensidade. Ele está ouvindo as tuas orações. Outra coisa que eu aprendo sobre este momento de eles chamarem ao mestre, é que na nossa vida temos a tendência de achar que o mestre às vezes não se preocupa conosco. Sabe aquela sensação de que ele não te ouve, de que o céu é de bronze, de que parece que a sua oração não sai do seu quarto, não sai do planeta Terra? É aquela sensação que você olha e as suas palavras caem no chão. Parece que temos essa sensação de que Deus não está nos ouvindo. Outra coisa que também é interessante é que ao orarmos, às vezes achamos que, até sabemos, entendemos, cremos que Ele está nos ouvindo, mas que Ele está demorando nos responder. Escute uma coisa: Deus não demora, Ele vem no tempo certo. Ele não está circuncidado ou circunscrito ao nosso tempo, não. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus porque seu irmão estava enfermo, muito enfermo, Jesus não atendeu, não foi aquele momento, esperou um tempo e Lázaro morreu. Então elas ficaram desesperadas, e quando Jesus vai ao encontro de Marta e Maria, ou ao encontro de Lázaro, ele já estava há mais de 3 dias morto. Mas mesmo assim, Jesus chega na hora certa. Ele chega para trazer o milagre, a ressurreição e a vida. Então, amados, eles clamaram ao Senhor. Talvez o momento foi tenso, foi intenso. Começaram a desconfiar de que o mestre se preocupasse com eles, porque disseram: não vês que perecemos? Mas acho lindo quando Jesus se levanta, olha para a tempestade, olha para o mar e diz: cala-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que imediatamente o vento se aquietou e houve grande bonança. Aprenda isso. O Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o domínio de Deus. E Ele demonstra isso com esse poderoso milagre, dizendo aos seus discípulos, mostrando na prática aos seus discípulos, que Ele tinha poder, inclusive, sobre a natureza. Mas logo Jesus questiona os seus discípulos e diz assim: por que vocês são tão temerosos, tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? É certo que se nós estivéssemos na situação dos discípulos, talvez a nossa reação seria a mesma. Até porque, como eu já disse, estamos vivendo uma situação muito crítica, onde a vida de muitas pessoas estão sob risco, inclusive a nossa. Mas aqueles discípulos, ao invés de optarem pela fé, conforme Jesus descreve, optaram pelo medo. Talvez é isso que está acontecendo com você agora. O medo te aflige, o medo te coloca sob pressão intensa.
Mas em nome de Jesus, eu quero trazer para ti uma palavra de coragem. Você não foi chamado por Deus para ser amedrontado, ou medroso, ou medrosa. Você foi chamado por Deus para ser corajoso, corajosa, e enfrentar tudo isso com ousadia, com segurança na presença do Senhor Jesus. Glórias ao nome dele. Por que será então que os discípulos deveriam ter fé e não ter medo, pastor Wilson? Por que será então que eles deveriam crer ao invés de duvidar, ao invés de se apavorarem? Assim como eu e você, neste momento crítico, temos que crer ao invés de nos amedrontarmos, apavorarmos-nos, ao invés de ficarmos no pânico. Primeiro, eles deveriam crer, porque quando Jesus lhes disse, passemos para o outro lado, ele lhes fez uma promessa. Ele disse, passemos, ele estava dizendo de forma nítida, nós não vamos morrer neste mar, nós vamos chegar do outro lado. Quando ele diz passemos para o outro lado, ele está dizendo assim, nós não fomos ou não vamos entrar na água para afundarmos-nos, nós vamos entrar na água para atravessarmos para o outro lado. Então eles tinham a promessa de Jesus, porque Jesus lhes dissera que iriam passar por outro lado. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor te chamou para confiar nele. Eu sei que eu estou falando com pessoas que já passaram por outras crises, por outras tempestades, talvez não no nível desta, porque ela não é algo particular de nenhum de nós, ela é algo mundial. Mas nesta hora, o Senhor ainda te diz que Ele está no controle de todas as coisas, no controle da minha, da tua, da nossa vida. Mas eles não tinham só a promessa, eles tinham a presença de Jesus. Aleluia. Jesus está no teu barco. Ele não é apenas algo imaginário que nós lemos na história bíblica, como lemos num livro de figurinhas, e fica por ali. Não. Ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias. Não é um dia ou outro, é todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está no nosso barco. Aleluia. E digo mais, Ele hoje é um Cristo glorificado. Ele não cochila mais na popa do barco. Ele está com seus olhos e ouvidos sempre dispostos a ouvir-nos e a contemplar-nos. Eles tinham a presença de Jesus. Jesus está contigo, Jesus está comigo, Jesus está conosco, como esteve com seus discípulos. Outro motivo para eles crerem ao invés de terem medo é que eles tinham a paz de Jesus. Aleluia. Observe que Jesus estava dormindo. Isso porque ele sabia que todas as coisas estavam sob controle. Ele sabia que nada acontecia antes da permissão do Pai. Todas as coisas estão sob o controle de Deus, meu irmão, minha irmã, até o fim da nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa, quando isso tiver de acontecer, quando o Senhor determinar para nós, não há nada que possa impedir. Mas eu não creio que o Senhor está determinando isso para a sua vida. Eu creio que isto é apenas um momento para alicerçar e adubar a tua fé. Eles tinham paz. Jesus disse que Ele veio nos trazer paz. Um dos nomes que Isaías deu para Ele é Príncipe da Paz. O salmista diz assim, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu já estou partindo para o final, mas eu não posso partir sem antes de dizer que eles também tinham como motivo para ter fé ao invés de medo, eles tinham o poder de Jesus ao seu lado. E Jesus dá uma demonstração clara disso quando Ele
acalma a tempestade, quando Ele aquieta as águas do mar. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é aquele que pode agora estender a mão sobre você e te dizer: acalma-te. Isso porque, às vezes, a crise e a tempestade que nós estamos enfrentando, ela é mais interna do que externa. Às vezes o monstro que estamos enfrentando, ele está querendo deprimir-nos. Às vezes estamos contemplando a sombra de uma formiga e pensando que é um elefante. Irmão, irmã, creia no Senhor Jesus e no poder que Ele tem como Senhor, Criador de todas as coisas. Ele está visitando você, Ele está entrando no teu coração através desta palavra. Ele está tocando a tua alma, Ele está falando com você neste momento. Como aquele moço que citei no testemunho, que estava pronto para partir para a eternidade, mas o Senhor o visitou e trouxe a ele nova vida. Eu nesta noite quero te dizer que em Cristo há poder para te tirar todo medo, toda angústia. E se você está passando por um momento mais crítico, onde a enfermidade, onde outras situações, porque a crise ou a tempestade, ela pode agir em qualquer área da nossa vida, em nome de Jesus, eu quero apresentar a você este momento de crer, confiar em Deus. Os discípulos, ou aos discípulos, restou apenas questionar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu estou falando aqui nesta noite com pessoas, e muitas delas já enfrentaram câncer, e muitas delas já enfrentaram crises profundas nas suas vidas. Muitas delas têm cicatrizes que foram marcadas por feridas terríveis. Aleluia. E sabem do que eu estou falando. Eu quero concluir esta palavra lhe convidando a não ter medo, a ter fé, a confiar no Senhor em quaisquer circunstâncias. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: o seu nome está escrito no livro da vida. Você é cidadão do céu. Aqui estamos sob o comando do Eterno, e Ele nunca nos abandonará. Eu quero neste momento te convidar a deixar este medo de lado e se agarrar à fé em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Que neste momento crítico você largue o medo e confie nesse nosso Salvador. E comece a romper as barreiras em fé no nome do Senhor Jesus.